mudar, acho que em setembro a gente vai ter, e a gente vai poder ter a presença de vocês, que é importante nessa interação, para a gente poder trabalhar. No terceiro semestre, o S3, né, o ISEC 3, eu vou estar bem presente com vocês com algumas temáticas que eu considero importantes e que são transversais para o processo de formação de um médico ético, humanista, né, que é o que a gente propõe aqui na faculdade, né, um médico com, no seu perfil, responsável, né, e comprometido com as questões sociais, né, com a responsabilidade social. Então, a gente vai ter alguns temas, eu acho que eu tenho 3 ou 4 aulas no tema 1 com vocês, e a gente vai começar a aula de hoje falando sobre direitos humanos e ações humanizadas. Eu queria, assim, deixar, para tentar interagir com vocês, e aí eu vim programada pensando que está no sistema híbrido com o S8, não utilizei aqui nenhuma ferramenta, nenhum aplicativo para poder deixar a aula mais interativa, mas eu vou tentar, né, fazer o que me foi proposto. E eu queria, assim, que quem se sentisse à vontade para abrir o microfone, né, usar o chat para interagir comigo, se sentissem à vontade, né, porque eu acho que senão eu vou ficar aqui me sentindo sozinha, né, recolhida aqui nesse espaço. Eu queria ouvir, né, falar com vocês, dar um abraço especial para os meus pupilos do ISEC 2, que estiveram comigo na construção do Pesquisação, né, a Sabrina, as Yasmins, as duas Yasmin, acho que tem a Silvia, a Grace, são tantos, eu sou ruim de nome, mas depois eu queria dar um alô para vocês, dizer que o nosso projeto foi aprovado, ele está, né, eu acho que o Comitê de Ética não fez nenhuma ressalva, então a gente vai botar para frente aquele projeto, com ou sem pandemia, viu, meninos? Então, eu conto com vocês, tá certo? Então, vamos lá. O tema, né, direitos humanos, ele é um tema extremamente importante, extremamente relevante, dentro do contexto da saúde coletiva, né? Se a gente for trabalhar esse conceito, né, com vocês, a gente vai perceber que ele tem uma total correlação, uma total interação, tá certo? E para a gente entender essa temática, direitos humanos e ações humanizadas, a gente vai precisar percorrer, deixa eu tentar o slide, a gente vai tentar percorrer alguns objetivos de aprendizagem, né, que é o de conhecer, né, a Declaração dos Direitos Humanos, tá certo? Só um minutinho. De compreender a importância das relações médico, paciente, família, no respeito à dignidade e o valor de cada pessoa. E aí, não sei se vocês percebem que esses 2 objetivos de aprendizagem são objetivos do campo cognitivo, então a gente vai realmente ler cada artigo da Declaração dos Direitos Humanos, mas tentando fazer uma correlação com o nosso contexto, né, da saúde coletiva. E quando eu falo de compreender a importância da relação médico-paciente-família, essa tríade, né, não sei se vocês perceberam que o foco está na questão do respeito e da dignidade da pessoa humana, que são 2 princípios valiosíssimos, né, para que a gente possa exercer o direito humano, tá? O outro objetivo é conhecer os direitos humanos nos diferentes ciclos de vida, e aí a gente vai pincelar aqui os direitos humanos, né, da criança, da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência, dos índios, né, dando uma pincelada, porque a gente tem pouco tempo e o universo é grande, né, o conteúdo é grande. E a gente vai, com esses exemplos, tentar aplicar esse conhecimento, né, na prática. Então, esse é o grande desafio dessa manhã, de trabalhar com vocês. E aí, para iniciar essa atividade com vocês, eu preparei um quiz, né, com acho que 3 ou 4 perguntinhas, para que a gente possa promover uma interação, né, que vocês participem comigo, para que eu não fique aqui falando sozinha, tá certo? E aí, vocês podem usar o chat, ou quem quiser abrir o microfone, para poder, né, falar a sua opção, né? É um testezinho simples e rápido, só para a gente testar os nossos conhecimentos prévios
acerca da temática dos direitos humanos. Posso começar? Tranquilo? Beleza, vamos lá. O termo direitos humanos, hein, Sabrina? O que é que significa? Eu tenho aqui 4 opções, tá certo? Eu vou abrir cada opção e a gente vai dialogando para cada opção. E aí vocês, no final, vocês marcam a opção que vocês considerarem correta, pode ser? E aí vocês utilizam o chat como uma forma de interação e eu vou tentar abrir aqui o chat e, né, conversar com vocês. Vamos lá. Minha câmera não está ligada, eu não estou me vendo, é tão ruim. Vamos lá. O termo... Gente, cadê eu? Direitos humanos significa liberdades concedidas a si depois de servir por um período de tempo especificado nas Forças Armadas. Quem é que se habilita a dizer que direitos humanos significa isso? Direitos humanos têm uma relação, aí eu servi às Forças Armadas, quer dizer que direitos humanos é só para homem e mulher, não serve o serviço militar, então não tem... Não, professora, errado. De forma alguma, né, Renata? Beleza. Então, vamos lá. Direitos humanos significa privilégios especiais para as minorias. E aí, quem é que se habilita? Certo ou errado? Privilégio, professora. Por que, Renata, que não é só privilégio para minorias? Porque direitos humanos, professora, ele está para defender, mas não trazer privilégio, entendeu? Exatamente. Até agora a gente não tem nenhuma opção para marcar, né? Tudo ainda não está correto. Vamos lá para... Esse bicho ficou tudo A, mas me desculpe, é A, B, C. Os últimos pedidos oficiais antes de uma pessoa falecer. É direitos humanos, gente? Não, professora. Ah, não, né, Renata? Por quê? Porque a gente pode ser isso aí pode se enquadrar na humanização. Eu não te ouvi, Renata, repete. Professora, isso pode se enquadrar na humanização. É porque está falhando teu microfone, mas tu é advogada, Renata? Sou fisioterapeuta, professora. Então, vamos lá. Então, vamos lá para a última opção, que seria a opção D. Os direitos que tem simplesmente por ser humano. E aí, gente? Correto. Isso, exatamente, Amanda. Protege a dignidade de todos os seres humanos. E o que é o passaporte dos direitos humanos é você ser gente, é ser pessoa. Isso que lhe dá o passaporte para que você possa ter esse direito, né? Os direitos humanos. Então, a opção correta seria a opção D de dado, né? Os direitos que tem simplesmente por ser humano. Então, se eu colocar essa questão aí na prova de vocês, com certeza todo mundo vai acertar quando a gente falar sobre o termo, né, o conceito de direitos humanos. Aí eu tenho outra questãozinha aqui, que aí vai versar já para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É um documento que delimita os direitos fundamentais para os bandidos? Verdadeiro ou falso, gente? Bota aí no chat para eu poder saber se vocês vão tirar 10. Falso. Quem colocou falso, acho que foi a Amanda, né? Então, Amanda, vamos lá ver se tu me diz por que é falso. Janaína, João Davi, que acertaram. Por que é falsa essa afirmativa? Quem gostaria de falar? Quem gostaria de abrir o microfone? Eu não vou me sossegar enquanto o povo não falar. E por que é falso? Direito humano. Durante a lei, os direitos humanos, eles são universais. Isso. Exato. Correto? Pronto. Então, diante disso, uma pessoa que infringiu o direito humano de outra não vai receber só o direito de ter uma defesa, de ter a dignidade dela preservada quando ele estiver recluso. Mas também ele tem que respeitar a diversidade de outros. Uhum. Exatamente, Amanda, é isso mesmo. O problema é que a concepção de cidadania e a concepção de direitos humanos,
ela não está sedimentada, consolidada no nosso país, né? A gente vive ainda, no nosso contexto, no contexto brasileiro, o tempo inteiro, a violação dos direitos humanos. Mas é isso que a Amanda falou, se os direitos humanos, eles são universais, né? É para todo mundo, eu não posso delimitar que o direito humano é só para bandido, né? Eu coloquei essa questão porque muitas vezes, né, ao longo da trajetória histórica, né, do nosso país, que carrega muitos preconceitos ainda do Brasil colonial, a concepção de direitos humanos, ela está muito associada a direito para bandido, né? Não, a minha geração, a geração dos meus pais, eles colocavam muito, faziam muito essa associação. Já a geração de vocês tem uma visão mais moderna, não é uma visão tão tradicional em relação à perspectiva dos direitos humanos. E aí, por isso que a Amanda traz essa resposta, né já fundamentada, inclusive, num dos mitos que é da universalidade. Diga, Amanda. Mas isso acontece, essa questão dos nossos antepassados falarem do direito humano é só para bandido, porque muito disso, a justiça deles está aplicada ao Código de Hammurabi, de olho por olho, dente por dente. Se o ladrão matou, ele vai ter que ser morto, alguma coisa assim. Eles acreditam numa justiça que seja feita dessa forma. Mas, da mesma forma, você vê também os advogados lutando para que as pessoas que estão reclusas de liberdade tenham uma dignidade em saúde, porque muitos deles adquirem tuberculose, ou então também na questão de estar aglomerado. A própria aglomeração também leva essa pessoa a ter um quadro de tuberculose ou outras doenças transmissíveis, infecto-contagiosas. Então, a própria aglomeração do sistema faz ferir o direito humano. Com certeza, exatamente, perfeito. Vamos lá para outra perguntinha, acho que é a última, acho que eu coloquei só 3 perguntinhas, só para aquecer, para que a gente possa continuar. Vamos lá. A Declaração Universal de Direitos Humanos enfatiza o respeito aos direitos e liberdades de ordem pessoal, entre os quais estão o direito à dignidade da pessoa, a garantia de proteção igual perante a lei, a garantia contra o trabalho escravo, a tortura, as detenções e as penas arbitrárias, além do direito de recorrer ao Poder Judiciário contra abusos do poder. Verdadeiro ou falso, gente? Usa aí o chat para a gente seguir. Verdadeiro, exatamente, gente. É verdadeiro, Sabrina, João Davi, exatamente. Então, assim, direitos humanos, né? Quando a gente fala em direitos humanos, a gente vai ter diferentes respostas, né? Irão dizer que conhecem diversos direitos, mas geralmente as pessoas, elas têm dificuldade de reconhecer os seus direitos. Não sei se isso acontece com vocês, mas geralmente quando a gente pergunta quais são os seus direitos, as pessoas elas se resumem a dizer que é o direito de liberdade de expressão, a de escolha por uma religião, mas se aí a gente for discutir, são tantos os direitos, mas que a gente não reconhece como direitos, né, inerentes pela pessoa ser humano, né? E aí esse princípio do respeito ao ser humano, a questão da dignidade humana, são fundamentais. E esses direitos humanos, eles se expressam de várias formas, né? Então, é o direito de ir e vir, é o direito de eu querer ou não casar, ter filhos, de eu poder viajar, de eu poder escolher a minha profissão, de eu poder seguir a minha carreira profissional naquilo que eu escolher. Então, envolve várias questões e nos diferentes ciclos de vida, como a gente até colocou como um dos objetivos. Então, envolve a criança, o idoso, o negro, o pobre, o professor, o médico, o muçulmano, o indiano, envolve todas as pessoas. Só que aí eu pergunto para vocês, como e quando os direitos humanos surgiram, né? Em tempos remotos, será que a gente já se falava em direitos humanos? O que é que vocês acham? Diga aí no chat. O que é que vocês acham? Se existia ou não? Eu trouxe, né, para que vocês vejam, um videozinho bem curtinho do YouTube, para que a gente pudesse
como é que a gente diz, para a gente poder ver um pouquinho dessa história. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, só são 3 minutos e 58 segundos. Aí, quando parar o videozinho, a gente conversa sobre essa questão histórica. Não está nos objetivos da nossa aula, mas eu achei interessante, só são 3 minutos e 58 segundos. E aí a gente vê esse videozinho. Pode ser? No início não haviam direitos humanos. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então o homem, Ciro o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em tábuas de barro e escritam-se o livro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior e eles insistiram de que estes direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Ciro? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos.
Professora está sem microfone. Só um minuto, tá? Só um minuto, estou só voltando a... Viu? Só um minuto, viu, gente? Eu sou meio... E aí, gente, gostaram do videozinho? Tranquilo? Deu para perceber? A história, bem curtinho, né? Para poder a gente... E aí, eu tentei alinhar aqui, na linha do tempo, só para a gente verificar alguns direitos que já foram pensados lá em 500 anos antes de Cristo. Para vocês terem uma ideia, nessa carta aí do cilindro de Ciro, né? Já se tinha o direito de escolher a religião e já estabelecia a igualdade racial. Olha aí, gente, em 539 antes de Cristo, certo? Na Inglaterra, na Carta Magna, que também foi pontuada aí no vídeo, né, a gente já tinha aí, né, descrito na Carta Magna, que a igreja era livre de qualquer interferência do governo, né, não poderia existir. E aí, mais lá na frente, lá na Inglaterra também, em 1628, foi estabelecida a questão da liberdade dos seres humanos, dos indivíduos. E aí, nos Estados Unidos, ficou ainda mais claro ainda, né, na Declaração dos Direitos da Constituição dos Estados Unidos, a liberdade de expressão, de religião, de se reunir em assembleia. Então, assim, na linha do tempo dos direitos humanos, a gente percebe que tem uma história aí grande, né? E aí lá na França, como foi colocado no vídeo também, tem lá a Declaração dos Direitos do Homem, aí do homem no sentido amplo, e do cidadão, né, concedendo também as liberdades. Na Genebra, em 1864, o direito para os soldados feridos, né, aqueles que estavam em guerras, né, tinham esse direito também assistido. E aí, em 1945, lá mesmo, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, a Constituição da Organização das Nações Unidas, que tirou um grupo de trabalho para escrever e pensar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi, né, apresentada em Assembleia em 1948 em Paris. Então, está aí a linha do tempo, né, da Declaração dos Direitos Humanos, para a gente perceber que não é algo de hoje, né, não é algo recente, é algo que vem ao longo da nossa história. E aí, gente, eu trago agora a pergunta já fundamentada nesses conhecimentos prévios, fundamentada na história, e aí eu abro aqui para vocês, e aí quem se sentir à vontade ou quiser também escrever no chat para me ajudar nesse diálogo, o que são esses direitos humanos, né? Assim, agora, né? Não estou mais pegando ninguém de surpresa, não é aquele direito que eu tenho direito, vamos lá, tem quem que gostaria de se habilitar a falar com suas palavras o que são esses direitos humanos. Hoje, daqui, se a gente sair com a concepção, com o conceito de direitos humanos sedimentado, isso para mim eu já vou ficar muito feliz, né, com esse aprendizado. E aí, quem gostaria de falar? Cadê os meus pupilos? Vamos lá? Que são direitos humanos? Já dei pistas demais para a gente poder. A Amanda está colocando aqui que são os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais, culturais, direitos difusos e coletivos, né? Olha aí uma definição, a Amanda, eu acho que ela é quase advogada, viu? Que ela traz, inclusive, até as concepções dos tipos de direitos, né? Direitos básicos, direitos civis, direitos políticos. É isso mesmo, Amanda. Então, são todos os direitos, aí são todos mesmos, que são inerentes a todos os seres humanos, né? Independente de raça, independente de nacionalidade, de sexo, de cor, de religião, de idioma, ou de qualquer outra condição, né? Como foi definido aí pela aluna Amanda. Então, é o direito a ter direito. Certo? Então, ele não faz distinção se é para bandido, se é para uma pessoa negra, para uma pessoa branca. Existem algumas políticas que elas são específicas, mas isso não quer dizer que os direitos humanos, eles não sejam universais, né? Como já foi pontuado. Então, na verdade, os direitos humanos, eles são resultados de lutas, de embates políticos,
e que estão sujeitos a avanços e retrocessos, tá certo? E aí, os primeiros direitos foram realmente, como a Amanda colocou, os direitos civis e políticos. São direitos, inclusive, considerados direitos básicos, que é o direito de votar, de ser votado, de participar de associações, de circular livremente, né, pelos territórios. E aí, depois, vieram os direitos sociais, que aí, nos direitos sociais, a gente tem a saúde. E sem estes, nenhum direito é possível de ser exercido, sem os direitos sociais. Então, o direito humano é um direito fundamental, né, ao próprio ser humano, como o nome próprio diz. E ele é amplo. Por quê? Porque ele envolve questões de raça, envolve questões de etnia, questões de meio ambiente, questões de violência doméstica, de sexualidade, de gênero. Então, é muita coisa junta, né, dentro desse conceito de direitos humanos. Por isso que é tão importante vocês compreenderem, porque o campo da saúde coletiva, o campo da atenção primária, vocês vão lidar com situações onde vocês poderão e precisarão fazer valer esses direitos humanos com os usuários que vocês irão trabalhar. Deu para entender, gente, o que são direitos humanos? Posso prosseguir? Beleza? Coloque aí no chat se tem alguma dúvida, se eu posso seguir. São 10h07, para eu conseguir cronometrar o nosso tempo até 11h20. Posso seguir? Pode, professor, está tudo sob controle. Tudo sob controle, né? Então, vamos lá. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, 10 de dezembro, foi um marco internacional, um marco da história dos direitos humanos. Lá nesse momento, estavam reunidos diferentes nações, diferentes culturas, diferentes líderes jurídicos, políticos, para pensar, para não só pensar, mas também para poder fazer valer esses direitos em uma declaração, tá certo? Então, foi produto de muitas discussões, com certeza, produto de muitas idas e vindas, por isso que a gente diz que os direitos humanos são resultados de lutas e de conquistas, de avanços e de retrocessos. Então, só um minutinho. Todos os seres humanos, eles nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Quando eu perguntei a vocês sobre os direitos humanos, a palavra que veio, que algumas pessoas colocaram, foi a questão da dignidade da pessoa, porque é um valor primordial, né, que está inserido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Então, essa declaração, para vocês terem uma ideia, ela foi traduzida por mais de 500 idiomas, né, e inspirou muitas constituições, inclusive a nossa Constituição de 1988, né, 40 anos depois, a gente se inspirou nessa declaração, né, dos direitos humanos, tá certo? E aí, por ser um documento relevante e de proteção dos direitos humanos, da história da humanidade, a gente precisa estudar, compreender e entender que essa declaração, ela nada mais foi do que uma reação contra todas as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler comandou o genocídio dos judeus e outras minorias nos campos de concentração. Então, essa declaração foi uma resposta a essa situação que o mundo viveu, né, naquela época. Então, assim, o que é que se tinha, né, naquele momento? Eram atos de violência, né, de atrocidades, que hoje a gente chama de violações de direitos humanos, que fazem parte da história da humanidade, né? Então, isso tudo foi que deu subsídio e o suporte para que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fosse concebida, tá certo? Então, assim, tem imagens, quando eu estava fazendo a aula de vocês, que é de cortar o coração, imagens antigas, e imagens de hoje, que a violência ainda perpassa e ainda está presente no nosso cotidiano no mundo inteiro, tá certo? E aí mesmo, né, no filme apontando todos os marcos históricos da Declaração dos Direitos Humanos, é importante a gente fazer algumas considerações aqui para destacar alguns pontos que marcaram esse contexto, né? E aí,
até porque alguns estão na nossa memória, ou pelos estudos que vocês estudaram, né, para fazer o vestibular, o Enem, ou também por histórias dos nossos familiares que viveram, né, ou que seus avós viveram em relação, né, a minha avó é de 1915, eu lembro que ela conta a história, né, da época da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, são coisas que, de uma certa forma, ficam armazenadas na nossa memória, histórias, né? E aí, essas guerras, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, houve muitos mortos em todas as outras guerras anteriores juntas, né, na Segunda Guerra Mundial. Ela resultou no envio de 18 milhões de pessoas a campos de concentração, com a morte de 11 milhões, sendo 6 milhões de judeus, além de comunistas, homossexuais e ciganos. Então, não tinha como não pegar esse momento histórico e tentar, né, fazer algo para minimizar essas atrocidades que aconteceram no mundo, né? Então, foi esse o contexto que fundamentou, que influenciou, né, a estrutura da Organização das Nações Unidas, no desenvolvimento dessa organização, né, nos Estados Unidos, e no desenvolvimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, institucionalizando e internacionalizando os direitos humanos no mundo, tá certo? Deixa eu pegar aqui outro ponto importante, que os exércitos, na época, eles atacaram diretamente a população comum, e não apenas outros exércitos. Cerca de 30 milhões de civis morreram nessa guerra, muito mais do que os soldados mortos. Então, quem sofreu nesse processo foi o povo, né? Foi a população. E também foram lançadas as bombas atômicas contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que também, isso, né, no contexto histórico, a gente também estudou, né? A gente não viveu, mas a gente estudou, e está lá na nossa memória, tá certo? Então, a Declaração dos Direitos Humanos, de 1948 para cá, tem quantos anos? São 72 anos, né? Desde quando esses líderes se reuniram para descrever os 30 artigos que compõem a Declaração dos Direitos Humanos, que nada mais né? Ela nasceu do desejo de impedir que outras guerras, outros holocaustos, outras torturas, outros sofrimentos acontecessem à humanidade, né? É o desejo de mudar o mundo, né? De ter um mundo com mais paz, né? É isso que está colocado, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até aqui tudo bem, gente? Quem já estudou a Declaração Universal dos Direitos Humanos aí, vai me ajudar agora, porque a gente agora vai realmente trabalhar aquele objetivo que é conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? E aí, quais são os princípios que embasam essa Declaração dos Direitos Humanos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vocês já apontaram e eu vou considerar aqui. Eu não vou clicar, porque senão vai aparecer os outros princípios, mas eu queria que vocês, com o que a gente conversou até agora, colocassem no chat que outros princípios, além da dignidade e do dignidade/respeito, né? Qual outro princípio, quais outros princípios a gente poderia estar colocando, elencando como princípios dessa declaração? Vamos lá, colocar aí no chat para me ajudar? Né? O princípio da dignidade humana é aquele princípio que tem a ver com a honra, né, do ser humano, atuar com decência, com integridade, com honestidade, né? Esse princípio, esse aí foi citado por vocês de cara. A linha que colocou da igualdade, perfeito, né? A igualdade, né? Como os princípios da declaração são universais, as pessoas têm que ser tratadas com igualdade, exatamente. A Amanda colocou a fraternidade, né? A fraternidade, ela está realmente embutida nos artigos, né, que compõem a Declaração dos Direitos Humanos. Mas tem outros dois princípios, o da liberdade, exatamente, João Davi. Esse princípio, ele é fundamental e ele está sendo, um dos preâmbulos da Declaração dos Direitos Humanos, o princípio da liberdade, né? E está faltando só um para a gente fechar, vamos lá?
que ele culmina com tudo, né? A violação dos direitos humanos abala esse princípio, que é o princípio da justiça, né? Da justiça social. Então, esse conjunto de princípios da dignidade, da igualdade, da liberdade e da justiça compõe a base, né? A base dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Então, com tudo que a gente falou, fica claro de perceber quais são esses princípios, ou não fica? Vocês responderam aqui praticamente todos, né? O da justiça, eu digo que ele é consequência de todos os outros que fundamentam, tá certo? Então, os direitos humanos, ele nascem do reconhecimento do valor e da dignidade da pessoa humana, né? Então, esse princípio da dignidade humana, ele é fundamental na compreensão dos direitos humanos. Essa dignidade de todas as pessoas significa que o ser humano vale pelo que ele é, por ser humano, por ser pessoa. Então, a pessoa, ela não é mercadoria, ela não tem preço, né? Ela tem dignidade, né? Então, por isso que ela merece o respeito, ela merece ser tratada de forma igual, ela merece ser livre e viver a justiça acontecendo no seu processo. O João Davi, os princípios se embasam no iluminismo, professor. Ou é só congruência? Eu acredito que sim também, né? Se eu fizer essa comparação, eu acho que tem esse embasamento, né? Se a gente fizer esse resgate histórico, João Davi, eu acredito que sim. Ok? Aí vamos lá aqui. Esse valor, como eu coloquei, ele é inegociável, não pode ser comprado ou vendido. Todo ser humano merece respeito. Por isso que eu digo que dignidade e respeito são dois princípios que andam juntos, né? Então, toda pessoa tem direitos humanos. Gente, fiquem com isso guardado na memória, porque ele vai ajudar para a gente, nos nossos atos, nas nossas ações, no cotidiano, do trabalho que vocês vão exercer enquanto médicos, né? Não só na atenção primária, mas também em todos os níveis de atenção. Quando você guarda esses princípios da dignidade, da igualdade, da liberdade e da justiça, isso vão lhe ancorar no trabalho humanizado, né? Não sei se vocês já viram a política de humanização do SUS, e ela trabalha com esses princípios, né? Como é que você pode ser humano, né? Trabalhar a política de humanização na saúde, se você não tiver esses princípios enraigados no seu fazer. Então, os ideais universais estão contidos nos 30 artigos dessa declaração. E vão desde os mais fundamentais, que é o direito à vida, como também fazem valer, e são também aqueles direitos que fazem a vida valer, que é o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à habitação, né, e à liberdade, tá certo? Então, esses são os princípios, né, que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui eu trouxe algumas características dos direitos humanos, que inclusive vocês já pontuaram algumas delas, né, como eles são universais, então, são para todos, né? Eles são interdependentes. O que é isso? Quando um direito humano é violado, por consequência, os outros direitos, para se fazer valer, também são comprometidos. Então, há uma cadeia, há uma inter-relação, há uma interdependência. Eles são obrigatórios porque o passaporte para eu ter acesso aos direitos humanos não é eu ser humano, então eles são obrigatórios, né? É um dever, na nossa Constituição, que a gente já vai ver os direitos humanos no Brasil, é um dever do Estado, né? Ele promover esses direitos. Eles são indivisíveis, né? São iguais, né? Importante, ele não tem o mais importante, o menos importante. Não há essa hierarquização. Todos têm, não é que a saúde é mais importante que a educação, ou vice-versa. Eles são importantes na sua totalidade. Eles são naturais, né? Naturais do ser humano, e são inalienáveis, eles não são comprados, barganhados, né? Eles são, na verdade, conquistados. Então, essas
são as características, né, que os direitos humanos, ele pode ter outras características, mas o que eu consegui pegar na literatura, aquelas mais básicas, foram essas. Ficou claro para vocês? Tá tudo ok? Respondem aí no chat se eu posso prosseguir. Posso seguir? Certo, a Arthur está dizendo que sim, a Camila, então eu vou seguindo aqui. Então, assim, no preâmbulo, né, da Declaração dos Direitos Humanos, né, a base é o princípio da liberdade, o da justiça e o da paz no mundo. E esses três princípios estão no preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos. No primeiro artigo, que é todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e são dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Viu, Amanda, quando tu colocaste a fraternidade, ele perpassa, é um princípio que perpassa por vários artigos aqui dentro da Declaração dos Direitos Humanos. Então, sob nenhuma hipótese, o ser humano aí é visto, em circunstância nenhuma, como uma mercadoria, como uma coisa, né? Ele é visto como um ser dotado de direito, tá certo? Quem tem valor preso são coisas, seres humanos têm dignidade. Então, é isso que o primeiro artigo vem colocar para a gente, é o valor do ser humano, né? Por ele ser pessoa. Então, ele é digno e merece direitos e respeito, né? O segundo artigo é todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, né? E aí é de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, em qualquer outra condição. Então, aí, no segundo artigo, não sei se vocês percebem, traz o princípio da igualdade, né? Que é o princípio da igualdade? É tratar todos sem nenhum privilégio devido a alguma condição socioeconômica. Então, o princípio da igualdade, ele está aí, claro, né, no segundo artigo, né? No segundo ponto do artigo 2º, não será também feita nenhuma distinção fundada nas condições políticas, jurídica ou internacional do país ou território, o que pertence a uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob a tutela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, até em questões políticas, eu também não posso fazer nenhuma distinção entre as pessoas, tá certo? Tem alguns artigos, gente, que eu vou passar, né, mas o bom é que nessa apresentação que eu vou disponibilizar para vocês, eu vi no começo vocês dizendo que era importante ter o PDF, mas aí eu confesso a minha culpa, quero pedir desculpa ao grupo, que eu não entreguei a tempo essa apresentação para a semana padrão, mas eu vou deixar disponibilizada para vocês, que aí vocês já vão ter a declaração toda aqui nesses slides, tá certo? Aí vocês me perdoam, viu? Por favor. Aí vamos lá, no terceiro artigo, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Gente, esses três princípios aí, a vida, a liberdade, a segurança pessoal, são direitos civis básicos. Acho que foi até a Amanda que colocou os direitos civis e políticos. Então, esses três são três direitos civis básicos, o que a gente chama de direito raiz, direito essencial. Aí não é direito Nutella, não tem casal raiz e casal Nutella. Então, o casal raiz aí o direito raiz aí é a vida, a liberdade e a segurança, tá certo? Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Gente, mesmo a gente vivendo ainda com uma cultura no Brasil que traz o passado escravagista, né, é totalmente, né, abominável, né, apesar da gente ter esses resquícios escravagistas, mas a escravidão, o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, ele é extremamente, né, uma violação aos direitos humanos, tá certo?
Eu estava lendo o tanto de denúncia, né, que ainda hoje existe de trabalho escravo, né, no mundo inteiro. Existem lojas, né, a minha filha tem lojas que ela não compra, ela faz questão de não fazer compra, porque ela sabe que existe, né, por trás daquela produção do sistema capitalista, um trabalho escravo sobre aquela loja. Então, assim, o tempo inteiro, né, os organismos internacionais, eles estão trabalhando na busca dessas denúncias de trabalho escravo que a gente vê aqui desde 1948, aliás, desde o papiro lá do Ciro, do cilindro de Ciro, que o trabalho escravo, ele não é digno, né? Não causa respeito ao ser humano. Né? O artigo 5º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento, ou castigo civil, desumano ou degradante. Quando a gente vê esse artigo, o que é que a gente lembra aqui do Brasil? Submetido à tortura, nem a tratamento, ou castigo cruel, ou desumano, ou degradante. E aí, gente, o que é que a gente lembra do Brasil? Que foi que o Brasil sofreu de 1900, exatamente, Arthur, a ditadura militar, de 1964 até 85, né? A gente viveu momentos difíceis, né? Que até hoje, né, se a gente for buscar filmes, né, relatos de experiências, exatamente, Amanda, de 64 a 85, mais precisamente, a gente tem resquícios, a gente flerta com essas atrocidades que aconteceram no regime militar, na ditadura civil militar, tá certo? E aí a gente tem um artigo 6º, que todo ser humano tem o direito a ser de todo... Eu estou até sem enxergar, gente. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. É o direito, na verdade, resumo esse artigo ao direito a ter direito, né? O artigo 7º. E aí, vamos lá, todos, vou colocar meu óculos, gente, essa máscara me sufoca. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção. A igual proteção da lei, todos têm direito igual à proteção contra qualquer discriminação que a vida apresente. Declaração é contra qualquer incitação a tal discriminação. Aqui, na verdade, pessoal, eles estão falando em relação à possibilidade de não haver nenhuma discriminação sobre o ser humano. E aí, gente, eu me lembro da população LGBTQI+, né, que às vezes a gente trata com ações discriminatórias, né, e aí eu vou trazer mais lá na frente alguns casos de violação de direitos onde a discriminação ela é presente, consciente ou inconsciente, né, nos nossos atos, né, nas relações com as pessoas. E aí o artigo 8º, que vai falar sobre a justiça, e aí tem um ditado popular que é a justiça tarda, mas não falha, né, que todo ser humano tem direito de receber tribunais nacionais competentes, remédio efetivo, né, perante os atos que violem os direitos fundamentais que eles sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. E aí, gente, eu vou pontuar mais outros aqui que eu considero importante, como o artigo 9º, né, que ele fala que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. A gente vive num Estado democrático de direito, então esse tipo de condição não cabe, né, da pessoa ser presa de forma arbitrária, né, tem que ter uma justificativa. E o artigo, o artigo 10, o 10º artigo, ele fala da questão da plena igualdade, mais uma vez, né? E aí o princípio da igualdade e da segurança jurídica, né? Que no caso no Brasil, na nossa Constituição Federal de 88, o Estado, ele presta assistência jurídica, oportunizando as defensorias públicas, né? Para quando você comprova que não tem condição, recursos, e aí você tem a defesa gratuita dos direitos humanos por meio das defensorias, né? E aí o artigo 11, né, eu lembrei quando eu estava lendo o artigo 11, que fala sobre
todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. E aí eu me lembrei muito, quando eu estava lendo, né, essa declaração e preparando a aula para vocês, quando vocês se formarem e forem ser, quem escolher, né, lógico, ser médico de presídio, como é que vai ser, né, a sua atitude, a sua ação de fazer valer os direitos humanos, né, você olhar para aquele detento como um ser humano e não como uma pessoa que cometeu algum crime, né, então você tem que estar com esses princípios bem compreendidos, né, lá no seu juramento que você faz, né, ao se formar, de que você vai tratar aquele bandido como ser humano a despeito de tudo que ele tenha feito, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu sei que lei, artigo, mas é o nosso objetivo, né? Foi colocar que a gente precisaria entender esses artigos, cabe a mim aqui estar repassando para vocês um pouco desse conhecimento, e aí ele vai ficar guardadinho e na memória de vocês, nas gavetas aí do pensamento de vocês, para quando vocês precisarem, vocês resgatarem esses conhecimentos. Tá certo? Tranquilo até aqui? Posso continuar? O Drauzio Varela, ele trabalha muito, exatamente, Amanda, ele é um exemplo onde ele vive, né, nas ações, nas atitudes, essa questão, né, de viver os direitos humanos na prática, exatamente. Aí vamos lá para o artigo 12, né, ele diz que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, é a questão que o lar é o nosso refúgio e é essencial para a formação da personalidade humana, né? No domicílio é que ele é inviolável, né? Salvo em algumas situações específicas que o nosso domicílio ele pode ser alvo, né, de sofrer interferência, mas há essa proteção e o lar tem essa classificação importante na Constituição, né, das famílias. E aí a gente tem o artigo 13, né, que fala que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção, de residência dentro da fronteira de cada estado, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e reingressar. Então, eu digo que esse artigo diz assim muito que o ser humano é senhor da sua vontade, ele vai para onde ele desejar por conta do princípio da liberdade, né? E aí o artigo 14 vem falar que nenhum ser humano pode ser vítima de perseguição, né? É um direito humanitário, né? Ele tem essa prerrogativa de gozar, inclusive, asilo em outros países e tal, né? Aí o artigo 15, ele fala que todo homem tem direito a uma nacionalidade, é um vínculo jurídico que é legal o ser humano, né? Que liga o ser humano ao seu estado, tá certo? E aí, vamos lá, o artigo 16, ele fala da história da união entre homem e mulher, e a nossa Constituição, vou falar mais lá na frente, que a gente já reconheceu as uniões, a união homoafetiva, né, ampliando, né, essa concepção da união. E aí, gente, a gente tem um artigo 17, que todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade, então você tem poder sobre ela. O artigo 18, todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião, e esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público em particular. E a gente sabe que em alguns momentos, né, não só no nosso país, no mundo inteiro, ainda alguns países, né, a proibição em relação a algumas religiões cristãs, né, inclusive a gente também tem um preconceito muito grande em relação às religiões de base africana, e aí a gente está vendo aí no artigo 18, né, essa concepção da liberdade, do pensamento, da consciência religiosa, né? Vocês têm algum exemplo? Eu lembro demais, gente, quando eu trabalhei com IST, AIDS, e eu tive que fazer um trabalho nos terreiros de Umbanda,
porque na época, né, na década, final da década de 80, começo da década de 90, tinha o foco do HIV era para homossexuais, né, travestis. E essa pesquisa que eu trabalhei, eles tinham a hipótese de que muita contaminação acontecia nos terreiros por conta do corte que eles fazem nos trabalhos, né, que eles fazem na Umbanda, eles cortam as pessoas, não sei se vocês sabem, tem algumas práticas, né, religiosas que são assim. E eu lembro que eu tive que me desprender de todo e qualquer preconceito para poder viabilizar esse trabalho, de entrar num terreiro de Umbanda, de respeitar a religião daquele povo, entender o que eram aqueles cortes, o que aquilo implicava na saúde daquelas pessoas. E aí o resultado foi brilhante dessa pesquisa, mas aí é só para a gente entender a questão do respeito que nós, profissionais da saúde, temos que ter em relação a essas crenças religiosas. Alguém viveu alguma experiência do tipo que gostaria de compartilhar, de deixar aqui o seu exemplo ou não? Posso ir seguindo? Aí aqui vem um dos artigos que é que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Lembra que eu disse para vocês que quando a gente fala de direitos humanos, qual que é o primeiro que vem na cabeça da gente? A gente diz que tem muitos direitos, mas o primeiro que vem é justamente o direito de opinião e de expressão, né, que a gente coloca, que a gente pode dizer o que quer, né? E realmente, né, esse artigo tá aqui, desde que haja o respeito, né, à pessoa humana, à dignidade da pessoa humana. Aí o artigo 20, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. E aí vocês, não sei se vocês lembram, esse princípio, ele é bem antigo, ele versa desde de 1780, lá na Inglaterra e mais tarde nos Estados Unidos, esse princípio já era previsto na linha histórica dos direitos humanos e ele persistiu aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá terminando, gente, só faltam 10 artigos para a gente terminar. Aí vamos lá, todo ser humano tem direito de fazer parte do governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Lembra dos direitos civis e políticos? Né? Então, esse direito também aqui está previsto no artigo 21. Todo ser humano tem igual direito de ter acesso ao serviço público de seu país, apesar da gente ter uma cultura de que o público não presta, né, entre aspas, aqui, a gente tem o direito, até porque a gente paga impostos, e aí a gente tem esse direito, né, que muitas vezes é violado. A vontade do povo será a base da autoridade do governo, e esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto, ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. E isso aqui a gente já viveu outros momentos, né, na época da ditadura militar, onde isso nos foi violado, né, esse direito. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada Estado. E aí, todos os direitos econômicos, sociais, culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. E aí vem o artigo 23, que é o direito ao trabalho, né, o artigo 24, que vem falar do lazer, né, porque lazer também faz parte do conjunto quando a gente tem uma concepção ampliada de saúde, né, também está aqui incluído. E aí a gente tem o artigo 25, que fala de um padrão de vida para lhe assegurar uma família, saúde, bem-estar. O artigo 27, que fala do direito da participação livremente na vida cultural da comunidade, né? E aí a gente sabe que o nosso país, a gente tem um déficit muito grande de respeito à cultura, né? Até porque nós somos um país gigante e a gente tem uma diversidade cultural bem significativa. E ao artigo 26, ele vai falar do direito à instrução, que ele quer dizer aqui, instrução é educação, né? Então, onde ele coloca instrução, ele está se referindo à educação. Então, a instrução será orientada no sentido pleno do desenvolvimento da personalidade humana, na verdade, a educação, e no fortalecimento e no respeito pelos direitos humanos. E aí,
A nossa educação, ela, eu digo que ela é a base, ela é o motor para que a gente possa mudar, né, a história, né, do nosso país, né, minimizar a desigualdade social. Então, o agente motor é a educação. E aí a gente tem o artigo 28, que fala do direito a uma ordem social internacional e a liberdade que o ser humano tem, né, de gozar. E o artigo 29 e o artigo 30 para fechar, e fala do poder do Estado, né, de exercer. E são esses, né, eu tentei, né, apresentar todos, né, para que vocês depois deem também uma lida, que senão fica cansativo, né, para poder passar cada um desses artigos para vocês. E aqui eu pincelei alguns direitos humanos, né, que convive com a gente, ou que a gente reconhece, que é o direito à vida, né, o direito à saúde e à educação, o direito à alimentação, o direito à liberdade de expressão e o direito da habitação. Mas aí a gente pode elencar outros direitos, como o direito à liberdade, o direito à segurança pessoal, o direito à remuneração justa, que assegure uma condição compatível com a dignidade humana, o direito à proteção social, a proteção no desemprego, na doença, na velhice, na viuvez, que aí, no caso, a gente tem o direito relacionado à previdência social no nosso país. Então, esses aí são alguns direitos, né, que compõem, né, aquele conjunto de artigos que está lá desde 1948 na nossa história, né, que já está pontuado, e que só, né, no nosso país vem se consolidar com os direitos humanos no Brasil através da nossa Constituição de 1988, fruto, né, de muita luta do povo para ter uma Constituição cidadã, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, gente, o pessoal nos orienta a dar um intervalozinho de 5 a 10 minutinhos, é só o tempinho para eu tomar uma água, e aí a gente vai entrar na questão dos direitos humanos, né? Tem uma hora que a gente está conversando, entrar nos direitos humanos no Brasil. E aí, enquanto a gente vai fazer esse intervalozinho de 5 a 10 minutinhos, né? Eu vou só beber uma água, vou no banheiro e volto. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisazinha ou identificasse alguns casos de violação de direitos humanos nos últimos dias que aconteceu aqui no nosso país ou no mundo, para que a gente pudesse compartilhar no final, quando a gente terminasse essa parte dos direitos humanos no Brasil. E aí a tarefa, não é que vocês vão ter tarefa no intervalo, não, tá certo? Vai no banheiro, bebe uma água, e aí mexe aí no celular um minutinho e pesquisa algum caso de violação de direitos humanos que aconteceu nesses últimos tempos, para a gente compartilhar depois que a gente conversar sobre a nossa Constituição, tá certo? Combinado assim? Pode ser? Vamos lá, cadê vocês no chat para dizer sim ou não? Ok? Então, pronto, eu vou só fechar aqui a câmera, o microfone, são 10h44, eu vou dar 10 minutinhos para que vocês bebam uma água, tá certo? E a gente retorna, tá certo? Pode ser assim? Beleza.
Aí, gente, vamos continuar. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Deu pra gente tomar uma aguinha. Eu, pelo menos, consegui ir no banheiro, tomar uma aguinha e tô aqui já para começar. Quando vocês disserem assim, professora, pode começar, eu tô aqui, a postos, para a gente entrar nos direitos humanos no Brasil. Gente, ó, atentem aí para o aviso da coordenação que está aqui com a gente, né, na aula, para que vocês registrar a presença no chat, né, por conta do período da finalização de matrícula, tá certo? Então, entrem aí, coloquem o nomezinho de vocês completo, que as meninas lá da semana padrão, elas vão estar registrando a presença de vocês, tá certo? Então, como eu estou vendo que vocês estão presentes, a gente vai continuar a nossa aula para a gente poder terminar no tempo, né? E aí eu queria muito a interação de vocês, porque a gente vai entrar nos direitos humanos no Brasil, tá certo? E falar dos direitos humanos no Brasil é falar da nossa Constituição de 1988, que acho que muitos aqui ainda não tinham nem nascido, né? Ou então estavam só ainda no pensamento dos pais de vocês. Desculpe aí a brincadeira, viu? Mas é porque é uma Constituição muito recente, né? É muito recente mesmo. Então, assim, o Brasil vem assegurar em sua plenitude os direitos humanos nessa Constituição de 1988, certo? E aí, eu queria pontuar algumas coisas com vocês, que vocês vão me ajudar, porque vocês estudaram história, né? Bem recente, né? São alunos do terceiro semestre, muitos vieram direto do ensino médio, outros não. Mas aí vocês vão concordar ou não comigo que o Brasil, ele é um país de cultura hierárquica muito injusto, muito desigual. E eu digo que hoje o Brasil é um país que a violência, ela toma conta do nosso país. E, assim, é um país que vive um processo de modernização incompleta. Professor, o que é isso, modernização incompleta? É porque a gente vive, ao mesmo tempo, um país que se diz democrático de direitos, né? Estado democrático de direitos, ao mesmo tempo, ele é um país cheio de precariedades, de ineficiências, de descasos com o público, né? É também um país de negação de direitos, né? Possui uma cultura da violência, né? Eu até pedi para vocês pesquisarem casos de violação de direitos, e teve uma agora recente, né? Um recente que foi com esse entregador de aplicativo, né, que foi agredido por um rapaz, né, que a defesa, né, foi colocada dizendo que ele tem algum problema psiquiátrico, mas, na verdade, ele usou de racismo e de violência, né, com relação ao entregador de aplicativo. Então, assim, essa estrutura sociocultural, se movimenta, né, no Brasil entre o moderno e a tradição. O brasileiro é aquele cidadão que desconfia de tudo, né? E se a gente for analisar os direitos humanos e o respeito à dignidade humana, ela é mais um termômetro revelador dessas incongruências, dessas contradições que existem no nosso Brasil. Não sei se vocês também concordam comigo, né, que a gente está vivendo um momento onde a nossa democracia ela está enfraquecida. Não sei se vocês conseguem perceber, porque geralmente as pessoas dizem que não gostam de discutir política, mas política ela perpassa pela nossa vida o tempo inteiro. Não aqui política partidária, gente, é política no sentido mais amplo. E aí, discutindo, né, politicamente com vocês, num contexto mais amplo, a gente consegue perceber que a nossa democracia ela está enfraquecida, que a gente vive uma crise de representatividade política, né? A gente vive uma pandemia de violência, uma virulência em relação a uma concepção neoconservadora no nosso país, há uma ampliação das desigualdades socioeconômicas e
aumento das expressões de opinião pública autoritária. Não sei se vocês conseguem perceber tudo isso que eu estou colocando. E o que é que isso gera? Uma ampliação das injustiças sociais. Com certeza, cada vez mais, os direitos humanos, eles ficam distantes e violados nesse processo, né? Então, assim, para mim, não é por falta de legislação que os direitos humanos, eles não são cumpridos no Brasil, né? Esse contexto que eu coloquei para vocês, a gente consegue perceber por que nós vivemos com uma desproteção dos direitos aqui no Brasil. Porque o Brasil, como eu disse no comecinho da nossa aula, ele ainda flerta, ele ainda paquera com a cultura autoritária do período da ditadura civil-militar, né, no nosso país. E aí o preconceito, ele está embutido entre nós. E aí os direitos humanos são direitos de bandidos, né? A gente acaba com termos pejorativos para algo que é tão importante e que a gente deveria valorizar e que está, inclusive, respaldado legalmente, tá certo? Eu fiz só essa contextualização do nosso país para que a gente possa compreender os fatos que estão acontecendo no nosso cotidiano, tá certo? Quem se sentir à vontade, quiser abrir o microfone e dizer assim, professora, eu concordo, mas eu também discordo disso, acho que a gente é mais assim, ou é mais assado, fiquem à vontade, não fiquem só fazendo a frequência agora não, viu? Que ainda tem um tempinho para a nossa aula acabar, viu? Ok? Tranquilo até aqui? E aí, gente, o que é que a nossa Constituição coloca? Ela fixou lá os direitos humanos como um dos princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil. Né? Lá o artigo 4, inciso 2, está lá bem claro, todos os princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil. E, inclusive, o texto reconhece ainda como tendo status constitucionais os direitos e garantias contidos nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que não tenham sido incluídos no artigo 5º da nossa Constituição. Não sei se você sabe, mas aquilo que não está posto na nossa Constituição, a partir dos tratados, das convenções, né, que são trabalhados nos países, o nosso país, o Brasil, ele pode ou não aderir àquele tratado, àquela convenção, àquele protocolo, àquele pacto ou não, tá certo? Inclusive, quando eu estava estudando aqui para trabalhar esse conteúdo com vocês, eu encontrei na literatura que existem mais de 80 convenções e tratados que foram assinados ao longo desse tempo, desses 72 anos de Declaração de Direitos Humanos no mundo. E aí eu trouxe uma linha histórica aqui de alguns tratados e pactos e convenções que foram assinados, né, e que o Brasil, ele vem seguindo, né? A gente teve em 1966 o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, juntamente com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Vocês veem que direito civil e político é trabalhado nesse pacto em 1966, e nossa Constituição lá em 88, né? Em 1969 teve a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que compromete respeitar os direitos à liberdade pelos nela reconhecido e garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que está sujeita à sua jurisdição sem qualquer discriminação. O Protocolo de São Salvador, que a ONU incorporou, e somente em 82 é que teve a primeira Conferência Internacional sobre Envelhecimento, e o nosso Estatuto do Idoso, ele só vem mesmo acontecer aqui no Brasil em 2003, né? Aí, em 79, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, tá certo? E aí vem a questão da violência contra a mulher, violência doméstica e outras mais. Em 84, a Convenção contra a Tortura de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Aí vem a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, e aí fundamenta todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Convenção relacionada aos povos indígenas, também nesse mesmo ano. Em 2006,
a convenção relacionada às pessoas com deficiência, né, direcionada às pessoas com deficiência. Então, os direitos humanos, eles estão expressos nesses tratados. Então, são vários tratados que foram sendo elencados ao longo desses anos. Então, a gente tem uma legislação declarada no agir jurídico, mas não se internaliza no agir social. Não sei se vocês conseguem perceber isso, que ancorados legalmente a gente se encontra, né? Então, os direitos humanos no Brasil, eles estão garantidos na Constituição de 88, e ao longo da Constituição encontra-se no artigo 5º o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade, além de outros conhecidos como os direitos fundamentais, que podem ser divididos em direitos individuais, coletivos, difusos e de grupos. Então, esse, né, cenário é o cenário que a gente tem hoje, né, na nossa Constituição, apesar de ser um país que carece, e eu afirmo, de uma cultura de direitos humanos e de uma consolidação da questão da cidadania, né? Eu digo que o Brasil, ele vive duas realidades, a realidade moderna e a realidade antiga. Moderna por quê, professora? Porque a gente se diz urbano, trabalhador, ecológico, democrático, né? Que trabalha o princípio da igualdade, mas, ao mesmo tempo, a gente se choca com o Brasil escravagista, monocultor, hierárquico, machista e conservador e que nega direitos. A gente vive essa contradição. É uma estrutura desestruturada, né? Fruto da nossa herança histórica colonial e do déficit do Brasil colonial que a gente tem, né? Grande, né? E isso são reconhecidos nos estudos, nos dados sobre as políticas de direitos humanos, né? E tudo isso, ele é fundamental. E aí, quais são os princípios que são defendidos na nossa Constituição, né? A igualdade de gênero, e aí, inclusive, como eu dei como exemplo, a relação homoafetiva hoje é reconhecida legalmente, inclusive também o nome social para aquelas pessoas que são trans, né, homens e mulheres trans, eles têm também o direito ao nome social, e, gente, isso é importantíssimo para vocês, quando vocês estiverem nas unidades de saúde e for atender algum paciente trans, né, vocês saberem desse direito e respeitar, né, a condição daquela pessoa, tá certo? Não sei se vocês viveram isso, eu já vivi isso, né, na unidade, e isso é importante, né, a gente ter esse conhecimento. Outro princípio é o da erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais. A gente viveu, né, e a gente está vivendo novamente um período de pobreza extrema, né? A população brasileira tem uma grande parcela que vive nessa condição. Teve um tempo no nosso país que a gente conseguiu minimizar esses dados, né? Em 2004 a 2014, com a política do Fome Zero, Brasil Sem Miséria, né? O Minha Casa Minha Vida, a gente conseguiu, mas a gente agora né? A gente tem vivido tempos difíceis e essa pandemia fez com que reacendesse essa desigualdade social e muitas violações de direitos, né? E aí eu vou ver se vocês conseguiram pesquisar nesse momento do intervalo e se vocês vão trazer aqui para a gente discutir alguns dos casos de violação de direitos que vocês viram aí nas manchetes, nos jornais, né, nas situações. Outro princípio é a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, gênero, idade ou cor. Então, isso também está previsto, né, na nossa Constituição como princípio, né? Mesmo a gente vivendo situações... Só um minutinho, gente, que meu computador aqui deu tilt. Só um minutinho. Só um minuto, gente. Fala, Jesus. Abriu coisa que não devia. Só um minuto. Deixa eu passar aqui. Não, está avançando, gente. Mas o outro princípio é o do racismo como um crime imprescritível, né? E aí a gente viveu agora, recente, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, foi o do entregador de aplicativo, né, lá, acho que é em Valinhos,
que, inclusive, né, repercutiu nas redes sociais, né, aquela atitude racista, né, do cliente que fez a solicitação da entrega pelo aplicativo. Então, são quase mais de 3 décadas, né, de 88 para cá, de legislação acerca dos direitos humanos no Brasil, né, de 88 a 2020, né, um período democrático da nossa história, mas a gente tem um saldo da ditadura aí, de 64 a 85, que a gente não consegue fechar essa conta, é um saldo colonial escravista grande, e aí por isso que a gente consegue conviver, né, com questões ainda que precisam ser trabalhadas, como a ideia do direito humano não foi bem entendida, né, na década de 80, não foi, por isso que eu coloquei aquela questão que direitos humanos é direito de bandido, porque realmente nesse período a gente não conseguiu internalizar, né, essa concepção de direitos humanos, e aí a gente teve uma falta de entendimento e interpretação de alguns documentos que são importantíssimos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e até mesmo da Lei Maria da Penha, né? A gente tem, às vezes, uma concepção errônea desses documentos importantes e que nos ajudam, inclusive, quando vocês, médicos, futuros profissionais de saúde, o Estatuto da Criança e do Adolescente é primordial que vocês conheçam, na medida que vocês forem abordar com essas crianças e com esses adolescentes a sua saúde, né? O idoso, consequentemente, e também a Lei Maria da Penha, porque os casos de violência contra a mulher são muito frequentes, né, no contexto, né, dos nossos territórios. E, por fim, o mal-estar na relação polícia versus operadores de direitos humanos. Até hoje, a gente, os defensores públicos, eles sofrem muitas ameaças, né, em função dessa condição que eles vivem, né, de defender esses direitos das populações, inclusive de certos segmentos da população, tá certo? E aí, gente, a nossa Constituição, ela defende alguns princípios, como o direito ao acesso à saúde, à previdência, à assistência social, à educação, à cultura e ao desporto. E aí, a saúde está no tripé, né, que é junto com a previdência e com a assistência social, né, e a saúde é um direito universal, a previdência é quem contribui, a assistência social para quem dela mais precisar, o reconhecimento de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, inclusive hoje há um investimento muito grande na primeira infância ou na primeiríssima infância, no sentido de perceber que os países que buscam desenvolver a primeira infância, eles diminuem os índices de violência nos países, existem estudos sobre isso, inclusive, não só profissionais da saúde que descobriram isso, mas economistas conseguiram perceber isso, por isso que há uma dedicação maior a investir na primeira infância, o estabelecimento da política de proteção ao idoso, ao portador de deficiência, aos diversos agrupamentos familiares. E também a preservação da cultura indígena, né? Os índios ainda também sofrem muitas violações. Então, esses são os princípios, né, defendidos na nossa Constituição, tá certo? Ok? Até aqui tudo bem, gente? Posso passar? Vocês só estão botando o nomezinho e não estão mais falando aqui comigo, e aí eu sinto falta. Pode sim, professora. Posso ir continuando, né? Então, vamos lá. O direito à saúde está garantido pelos estados aos seus cidadãos por meio das políticas e ações públicas, né? O SUS é a nossa maior política, a instituição mais importante no universo do direito da saúde, né, brasileiro, e, assim, ele está ameaçado o tempo inteiro, né? Principalmente desde quando, acho que foi 2016 ou foi 2018, quando o teto dos gastos com a saúde ele foi congelado, e aí essa pandemia veio justamente só nos mostrar o quanto o SUS é forte, né? Se a gente não tivesse um sistema como o SUS, a nossa situação na pandemia tinha sido muito, muito pior do que foi os mais de 100 mil mortos, né? Então, a saúde é um direito social e relativo à dignidade humana.
né? Então, é um conceito aí, o conceito de saúde que está posto na nossa Constituição, e vocês já devem ter tido aula sobre isso, eu não vou me deter muito, é um conceito ampliado de saúde, e as bases desse conceito são os determinantes sociais da saúde, é a compreensão avançada do processo de saúde e doença. Então, a saúde depende de vários fatores, não só da ausência de doença, né? Vocês já viram isso, já, gente? Ou não vão ver, ou vão ver, né? E aí, lá no artigo 196 e no artigo 197, lá está posto a saúde como um direito, lá no 196, e no 197 dizendo que as ações e serviços de saúde são de relevância pública. Então, aí mostra claramente um direito que deve ser garantido, né, que é um direito universal a toda a população. Eu estava lendo um artigo que falava, gente, da biomedicalização, deixa eu ver se eu lembro, da biomedicalização que tem sido fortemente associada à culpabilização do indivíduo. O que é isso, professora? Nesse artigo dizia que as pessoas, elas se automedicam e os profissionais responsabilizam o indivíduo pelo seu processo de adoecimento, sem compreender que esse processo de adoecimento não depende só da pessoa. E aí ele abordava, achei tão interessante, gente, ele colocava assim, quando o profissional está abordando um paciente, né, um usuário, às vezes ele fala desse jeito para o paciente, olha, não fume, não use drogas, faça exercício, não se exponha ao sol, né, coma comidas mais saudáveis, more bem, né, faça atividade física. E aí, quando a gente passa a ter uma concepção ampliada de saúde, a gente precisa compreender, né, e incorporar essa questão não incorporar essa questão da culpabilização do adoecimento da pessoa ao indivíduo e perceber isso de forma mais abrangente. Por quê? Porque muitas vezes essa condição de adoecimento dele não é uma culpa do indivíduo, mas do contexto. E aí o profissional, ele precisa estar atento a esse contexto e mudar o direcionamento dessas indagações com o usuário. Tipo, você está desempregado? Porque se ele está desempregado, o contexto dele muda. Então, assim, eu não posso dizer assim, faça caminhada se eu sei que ele não tem tempo para fazer caminhada. Então, tenho que encontrar estratégias. Então, se eu sei que ele anda de ônibus, dizer assim, olha, pare uma parada antes da sua casa e caminhe. Então, assim, redirecionar as perguntas para que a gente não culpe o indivíduo pela sua condição, mas entender que ele vive aquela condição por conta do contexto. Será que ele queria viver com a violência? Mas ele mora na periferia, que é onde ele pode pagar o aluguel, é onde ele conseguiu ter uma moradia. Então, assim, a gente compreender o contexto daquele usuário, as complexidades que existem na atenção primária, para poder a gente perceber a forma como a gente vai trabalhar com essas pessoas. E aí, eu digo que muitas vezes esse trabalho na atenção primária, e olhar para esse contexto de forma ampliada, o médico ele não consegue fazer sozinho. E aí entra o conceito da interdisciplinaridade, né, que o médico sozinho ele não vai dar conta e ele vai precisar de outras pessoas. E aí foi só um adendo que eu coloquei, que eu gosto muito de falar, né, e até porque eu não sou médica, eu sou uma profissional da saúde da área social, eu gosto sempre de fazer essa contextualização. E aí, outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, gente, é o da Política Nacional de Urgência e Emergência, porque aqui a gente consegue perceber a questão da violação dos direitos por conta até da condição, né, de como viabilizar o direito na situação de urgência e emergência. Então, assim, o princípio do SUS que aponta para os direitos humanos é a integralidade. E então, a integralidade, o nome está dizendo, é ver o indivíduo como um todo. E as demandas na Política Nacional de Atenção à Urgência e Emergência, as demandas são tantas, né, porque as urgências, elas pulsam, né, elas pulsam. E aí,
como é que a gente pode fazer valer os direitos humanos dentro da política nacional das urgências. Por quê? Porque ali, naquela condição que você está de urgência, a sua situação é de vulnerabilidade, é de dificuldade da sua autonomia enquanto pessoa. Então, ali você fica mais sujeito às violações dos direitos humanos. Quando você está numa situação dessa, né, a gente viveu, por exemplo, agora na pandemia, né, vagas de UTI, vagas de internação, de exames específicos, de cirurgias. O nosso sistema único de saúde, ele coloca como universal e que todos têm direito. Mas nessa hora, por exemplo, na hora de uma pandemia, na hora de uma situação de urgência e emergência, a gente pode estar, de uma certa forma, né, violando sistematicamente esses direitos humanos. Eita, professora, mas é difícil mesmo, né? Então, por isso que existem critérios, existem situações, não era para existir, porque ele é universal, né? Ele não precisava ter essa negociação, essa barganha. Por isso que existe no campo da saúde a questão da judicialização, que é justamente para atender essas condições de violações de direitos humanos no campo da saúde. Esse é só um exemplo, né, porque na audiência emergência isso é mais gritante, né, o serviço de emergência superlotado, grande fluxo, ali está fluxo, mas está errado, viu, gente, o grande fluxo por demanda espontânea, desorganizada, desinformada, levando à desarticulação da rede, à desvalorização do ato médico e das ações multiprofissionais, além de superpor as unidades secundárias. Então, é um espaço que pode, né, viabilizar a violação de direitos, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento. Aí eu trouxe também os direitos humanos das mulheres, gente. Que, lembra que um dos nossos objetivos é falar dos ciclos de vida, e aí eu trouxe os direitos humanos das mulheres, que tem alguns marcos. Estão as questões inseridas nessa agenda, a violência doméstica, os direitos sexuais e reprodutivos, os direitos sociais específicos à mulher, a violação de sua integridade física. Então, esses conteúdos estão na agenda das mulheres. E a gente tem alguns marcos, que foi a convenção, que eu até citei lá na linha histórica, de 1979, né, que tratava lá de todas as formas de discriminação contra a mulher, que em 1982 o Brasil assina essa convenção, e lá na Constituição de 88 está previsto a igualdade de gênero e há também a questão da violência intrafamiliar. E só em 2006, a Lei Maria da Penha, eu até trago esse caso da Lei Maria da Penha, que foi em 1983, né, que aconteceu, como um exemplo de violação de direitos humanos, no qual a Maria da Penha, ela foi vítima, inclusive, ela fundamentou toda essa luta e culminou com essa lei, né, de 2006. E aí, com relação aos direitos das mulheres, a gente teve muitos avanços, né, os avanços nessa legislação, na tipificação do feminicídio, né, que está lá mesmo já tipificado, e a redução das desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A gente sabe que, se eu não me engano, são 54% da população feminina, elas lideram o mercado de trabalho. Mas mesmo diante de todos esses avanços, segundo a ONU, a mulher negra, jovem e nordestina é a que mais sofre violência no Brasil. E pasmem, gente, o Brasil é o pior país para se nascer menina, né? Por que, professora? Porque é o país onde acontecem mais histórias de abuso sexual, é o país que
Oi, gente, a internet caiu, mas já estou voltando, viu? Só problema técnico de internet, mas eu estou aqui para fechar. Obrigada, viu? Obrigada, Milton. Ok? Posso continuar, né, gente? Desculpa aí, mas não fui eu, não, foi a internet. Então, quais são os espaços que a gente pode estar atuando como cidadão, né, para poder lutar pelos nossos direitos? Não sei se vocês conhecem o coletivo Rebento, o Médicos pela Democracia, o Eu Defendo o SUS, são movimentos que vocês podem fazer parte virtualmente e trabalhar essa perspectiva de estar fomentando discussões sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Eu estava vendo o Instagram, a Camila Pitanga, falando do quanto ela é agradecida pelo Sistema Único de Saúde, pela situação que uma das pessoas da família dela passou em relação à pandemia e outro em relação a uma doença como a malária. E ela viu que só o SUS poderia dar o tratamento para essa pessoa da família dela. Então, assim, a gente precisa utilizar, fomentar as redes sociais para que a gente possa estar viabilizando, enquanto sociedade, lutando por esses nossos direitos, tá certo? Ok? Ei, gente, um monte de gente saiu, né, por conta da... Mas vamos lá, seguir aqui para... Porque ele pensava que tinha acabado, professora, com certeza. Não, mas é porque está pertinho de acabar, mas é porque falhou mesmo a internet. Então, da rede de atendimento e serviços públicos deve ser cada vez mais rediscutida, redesenhada e fortalecida. Então, a gente precisa estar dialogando. Eu coloquei um post no meu Instagram falando sobre, na pandemia, o quanto os Estados Unidos ele cobrava do usuário e quanto a gente estava cobrando dos nossos usuários aqui no SUS. Isso rendeu vários diálogos lá na rede social. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, porque às vezes as pessoas não têm noção dos direitos que a gente tem e de quão forte é esse nosso sistema, né? Outro desafio é de um processo contínuo de educação em direitos humanos. A gente precisa criar os nossos filhos, eu já estou criando, assim, eu esperando os meus netos, trabalhando nessa perspectiva. Outro desafio da gente é a questão do racismo. A gente precisa fomentar uma discussão, né, com a população, com a sociedade, para minimizar, né, essa violência contra o jovem negro, contra as mulheres da periferia, né, esse ódio, essa discriminação, essa violência que persiste, né, um menino de 14 anos que foi morto aqui no Bom Jardim, né, recentemente. Então, a gente fica lembrando de casos, porque essas violações de direitos humanos, elas destroem os sonhos dessas pessoas, destroem a vida de famílias, né, outras atrocidades que acontecem o tempo inteiro. Se hoje, a gente abre o jornal para ver, a gente fica passado com tantas situações, né, de violação de direito que pelo menos a mim, me toca muito, né, me toca muito. Então, como é que o setor saúde, ele tenta responder essas questões? Com o saber das medicinas tradicionais e populares, que tem milênios de história e raízes na cultura. Então, lembra da história do respeito à nossa cultura, né? A cultura de cada povo. A medicina científica flexneriana é uma jovem secular nesse processo. E, nas últimas décadas, um novo paradigma vem contribuindo para o surgimento da abordagem do processo de saúde e doença, advindo de uma orientação sistêmica, né? Então, a gente precisa, né, fazer esses diálogos, discutir com a sociedade, com a comunidade, com os profissionais. E aí, uma das estratégias, não sei se vocês já ouviram falar, é a teoria da terapia comunitária. A gente tem aqui exemplos fortes do Padre Rino, do professor Adalberto Barreto, onde eles se utilizam dessa estratégia para trabalhar esse pensamento sistêmico, a comunicação. Inclusive, próxima semana, gente, eu vou estar trabalhando com vocês o tema da comunicação, que é muito importante nesse processo, é um conteúdo transversal, e a comunicação, ela é primordial para estabelecer essa sintonia, né? A resiliência, que é uma competência importante para a gente aprender dentro da diversidade, o uso da antropologia cultural, reconhecer a pluralidade das culturas, e a pedagogia da autonomia, né? A gente está falando de adultos,
e a gente precisa trabalhar uma educação inclusiva para minimizar esses desafios que a gente encontra para poder estar viabilizando direitos. E aí eu deixo uma reflexão para vocês. Os direitos humanos valem para todos? Né? Diante da nossa realidade, do que a gente vive, a gente consegue perceber que ainda não, né? Os direitos humanos ainda não valem para todos, né? A gente ainda tem muitos conflitos sociais que nascem dentro dos contextos familiares e que vão se reproduzindo nas outras áreas, nas relações da vida, na escola, no trabalho, na comunidade, na sociedade. Cada vez mais os jovens estão intolerantes, né? A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso, né, nos espaços públicos. Então, assim, a gente precisa entender que os direitos humanos são princípios transculturais e que facilitam o fluxo do amor e da saúde nos diversos sistemas humanos, né? Se a gente tiver isso introjetado, né, a gente vai ter uma concepção diferenciada, né? Estimular os valores da solidariedade, da fraternidade, da participação social que estão inscritos nos direitos humanos e é fundamental para a gente avançar enquanto sociedade, tá certo? E aí, gente, eu deixo essa mensagem de Mahatma Gandhi, né, que também ficou lá na linha histórica dos direitos humanos. Só agradeceremos nosso direito à vida cumprindo nosso dever de cidadão no mundo. Então, a gente tem responsabilidade e, por isso, vocês, futuros médicos, que lá no projeto político-pedagógico do curso, a Unicristos, ela tem o compromisso de formar vocês, médicos humanos. E aí, os direitos humanos, ele é a base para esse processo, para essa construção, tá? E aí, aqui são as referências, eu vou deixar com a professora Michele esse material para colocar também aqui na semana padrão, para que vocês possam estudar para a prova. Eu vou dizer para vocês que eu vou tentar fazer questões muito mais relacionadas ao contexto, com as vivências, né? Porque eu sei que isso é mais fácil da gente compreender todos aqueles artigos, né? E o que eu desejo é que vocês saiam daqui compreendendo que a violação de direitos humanos, ela abala os alicerces da justiça social. Por quê? Porque as violações, elas levam à dor, ao sofrimento, à falta de esperança, às iniquidades. Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso e fossem profissionais humanos e que levassem com vocês esses conceitos dos direitos humanos. Alguém pesquisou, só para aqui compartilhar algum caso de violação de direitos humanos e colocar aqui no chat para ver se bate com algo que eu coloquei aqui, para a gente fechar, para a gente terminar 11h30, era para terminar 11h20, mas eu dei um intervalo, a gente termina 11h30, falta 2 minutinhos. Diz aí, Amanda, qual foi o caso que tu pegou? Abre aí teu microfone. Pronto, eu vi a questão das denúncias que cresceram durante a pandemia, né, do coronavírus, contra as pessoas socialmente vulneráveis, como a falta de EPIs, a obrigatoriedade de trabalho mesmo, elas tendo uma idade avançada, a violência contra pessoas em restrição de liberdade, contra a pessoa idosa, e o mais agravante foi também a questão da violência contra a mulher, que eram registradas mais de 300 denúncias por dia. Exatamente, Amanda. Teve um caso até que me chocou, que foi de um homem, eu até trouxe. Eu vou deixar os casos para vocês lerem, porque aqui eu coloquei o caso da Lei Maria da Penha para vocês conhecerem a história dessa violação de direitos. Coloquei também o caso do Damião, que foi lá em Sobral, que ele foi torturado até a morte num hospital psiquiátrico, e isso foi levado para vários organismos internacionais como uma violação de direitos humanos. Mas um caso recente que me chamou a atenção e que você trouxe aí foi da morte de uma mulher aqui na região metropolitana, que o marido matou a mulher e os filhos. Entendeu? Isso aí foi muito chocante, foi bem na época da pandemia, né, que ele cometeu essa atrocidade. Então, assim, vou deixar, como o tempo já não nos permite, eu vou deixar aqui para vocês alguns casos. Eu coloquei o caso do racismo, de esquizofrenia do Matheus, que é esse caso do entregador de aplicativo, né, um caso de abuso sexual, outro caso de atendimento pediátrico suspenso por questões ideológicas, quando a pediatra descobriu que a
a mãe da criança era do partido político do PT, na época, isso foi em 2016, ela negou atendimento à criança, entendeu? Então, tem vários, esse caso, inclusive, foi levado até para o Conselho de Medicina, por questões éticas e profissionais. Um outro caso sobre esterilização forçada, né, eu também coloquei aqui para que vocês dessem uma olhada. Outro caso de violência doméstica, né, aqui também. E muitos casos de violência, o do Damião, como eu falei para vocês, casos de homofobia, né, o caso da Dandara, não sei se vocês lembram daquela que foi repercutiu nacionalmente e internacionalmente, que foram 12 adolescentes, entre adolescentes e homens, que torturaram a Dandara até a morte, né, que mais? E um outro recente, eu não sei se vocês viram esse caso, que foi lá em Brasília, que pastores evangélicos se fantasiaram de policiais para prender pessoas em situação de rua, para fazer prisão compulsória, né, para levar para aquelas casas de acolhimento, né, mas não dentro da perspectiva da saúde mental, mas de forçar o internamento e pregar a questão religiosa, né, para essas pessoas em situação de rua, usuários de drogas. Né? Então, esses são alguns casos de violação de direitos. O Arthur está falando que há 3 dias um rapaz foi assassinado com 2 tiros por policiais no dia do aniversário e ainda teve socorro negligenciado. É isso mesmo, viu? Então, assim, são muitas histórias. Se a gente for aqui parar para discutir, a gente vai ter inúmeros casos, né? E aí, como a Ana Manuela colocou, e a Amanda também, a pandemia colocou à tona muitos casos de violência, e como eu disse para vocês, nascer menina no Brasil, a gente corre um grande risco, né? Um grande risco, porque a gente tem uma cultura ainda muito machista, né? Muito machista. E é isso, gente, é o caso do Miguel, que a Erika está colocando. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido uma aula que vocês tenham conseguido captar alguma coisa. Queria que vocês deixassem alguma avaliação aqui no chat, porque eu ainda vou dar essa aula para o S2. O que é que eu poderia melhorar e tirar? Eu gostaria muito de ouvir de vocês, porque aí a gente trabalha com a avaliação de vocês, né? E aqui está o meu contato, né? Tá certo? E aí, deixar um beijo para vocês, dizer que próxima quarta eu vou estar com vocês novamente, tá? Para conversar sobre comunicação e saúde. Quero agradecer a participação de cada um, da Renata, da Amanda, do Arthur, de quem aqui abriu o microfone e conseguiu dialogar comigo, né? E a gente fez essa conversa sobre um tema tão importante, tão significante, tá certo? Um abraço grande. Ei, meu grupo, eu quero falar com vocês depois no WhatsApp para a gente dar continuidade ao nosso projeto, para a gente publicar, viu? Não me abandonem, porque vocês são meus. Um cheiro bem grande em todos vocês. Tchau.